Mais um episódio do Foca no Bitcoin. Eu não quero o seu like de imediato. Eu quero saber se você realmente gosta desse conteúdo. Então, primeiro você escuta e, se de fato você gostar, deixe o seu like. Eu preciso saber se esse conteúdo é aderente. Escute no carro, durante o trabalho, na academia enquanto você exercita. Escutar algo útil, algo que vai agregar no seu conhecimento. Coloca nos comentários a sua opinião e a gente vai ter um diálogo muito saudável no qual todos nós vamos evoluir como investidor. Nós, bitcoinheiros, nós somos diferentes. A gente vai contra o que o sistema prega. A gente não tem a mesma mentalidade de todas as pessoas, estamos fora da Matrix. Mas o ser humano, ele tem a séria tendência a voltar para a Matrix. O ser humano tem a forte tendência de idolatrar pessoas, de ser papagaio e repetir o que as pessoas falam. Então, quando aparece um ser iluminado, com bastante estudo, bastante conhecimento, muitas vezes as pessoas elas não pesquisam o que esse ser iluminado está falando. E eu tenho presenciado o mesmo com Renato 38. Os bitcoinheiros estão repetindo as coisas que ele fala sem ao menos pesquisar. E o Renato ele apresenta fontes e as pessoas não vão confirmar as fontes. As pessoas simplesmente pegam o que ele fala e aceitam e assinam embaixo. Isso não significa que eu não gosto do Renato 38. Eu admiro demais. Eu falo em todos os vídeos, sempre repito que eu só vim de fato a estudar profundamente o Bitcoin graças ao Renato, graças às falas extremistas dele. Se ele falasse normalzinho, gente, o Bitcoin é interessante. Uma que ele jamais ia atingir o mainstream falando normalzinho. Ele jamais seria famoso, beleza? Então, admiro demais, gosto muito, mas só que eu não posso ser um papagaio de pirata. Eu não posso simplesmente ouvir tudo que ele fala e repetir tudo que ele fala. Então, hoje, quando eu escuto a pessoa falando, nós temos juro real negativo, investimento na bolsa é juro real negativo. Isso eu já sei que a pessoa está sendo um papagaio, que ela está apenas repetindo a frase do Renato Amoedo. E eu vejo que isso acaba ficando feio, vamos dizer assim. Porque daí, quem estuda economia, eh, o cara vai pegar uma ojeriza em relação a isso. Ainda mais porque o Renato, ele está cometendo uma confusão. Ele leu Mises e ele interpretou errado. Porque quando o Mises, ele fala assim, inflação monetária é igual expansão da base monetária. Quando o Mises está falando disso, Mises não está falando da inflação de preço, minha gente. Eu já fiz vídeo falando sobre isso, mas eu vou sempre reforçar, vou dar outras explicações. Porque as pessoas não estão entendendo. Inflação da base monetária é sinônimo de expansão da base monetária. Isso são sinônimos. É como se eu falasse, gente, inflação do ar da bola de futebol é igual encher a bola de futebol. São sinônimos. No entanto, o Renato ele pegou esse sinônimo de inflação da base monetária e está jogando para a inflação de preço. Gente, são coisas diferentes, de acordo com Mises mesmo, são coisas diferentes. Inflação da base monetária igual expansão da base monetária, porém diferente de inflação de preço. Eu não estou dizendo que a expansão da base monetária não tem relação com a inflação de preço. Não é isso que eu estou falando. É evidente que a expansão da base monetária impacta sim na inflação de preço. Porém, eu não posso dizer que a partir do momento que eu expandi em 20% ao ano a base monetária, eu não posso dizer que o impacto no preço é de 20%. Tem sim impacto, mas não é relação de 1 para 1. Porque a inflação de preço, na definição de Mises, além
da expansão da base monetária tem também relação com a demanda da moeda. O IPCA é uma forma interessante de tentar medir essa inflação. O IPCA tem ali uma cesta de 377 produtos, se eu não me engano. Se eu estiver errado, pode até colocar nos comentários. É produto pra caramba. Gasolina tá pro meio, que impacta bastante nisso daí. Não tô querendo defender o governo, não. O governo é uma porcaria. Isso é indiscutível. Mas o que eu tô querendo te estimular é a pesquisar, é procurar falar sobre o tema, se tem entendimento sobre o tema. Senão você vai ser um papagaio de pirata. E aí o que acontece? A partir do momento que o Renato ele diz: estamos com juros reais negativos. Se você investe na bolsa de valores, então você vai ter juros reais negativos. Ele diz isso justamente porque ele está considerando que a inflação da base monetária é igual à inflação de preço. Ele está considerando que temos uma inflação de 20% ao ano. E não, está errado. A inflação da base monetária é de 20%. A inflação de preço não é de 20%. Basta ler Mises. Inflação da base monetária não é igual à inflação de preço. Inflação da base monetária impacta na inflação de preço. Porém, não são iguais. São coisas diferentes, com certeza absoluta. Fonte, Mises. Ou seja, se o seu rendimento em determinado ativo na Bolsa de Valores está valorizando 15%, você está te pagando provento ali de 15% ao ano, e o Renato quer dizer que você está tendo, na verdade, um rendimento real de menos 5%. É isso que o Renato está querendo dizer. Então, sempre quando eu escuto, estamos com juros reais negativos, na hora já me vem à cabeça que a pessoa ela está sendo um papagaio. Ela está apenas repetindo o que o Renato apresenta. É claro que essa teoria do Renato, ela é sim interessante, mas mesmo que não faça sentido falar juro real negativo, porque o investimento na Bolsa de Valores ele não te paga juro, beleza? Mas a ideia é interessante, o conceito é interessante. Ele poderia falar, pelo menos, rendimento real negativo. Ou já ficaria melhor. Mas ainda assim, mesmo que seja uma teoria interessante, não tem como a gente comprovar, porque não tem como a gente saber de quanto é a demanda da moeda. Mas eu volto a dizer que é uma teoria interessante. Porque quando eu vejo uma renda fixa, um tesouro direto, pagando ali 15% ao ano, minha gente, não existe brinde. O governo não dá nada de graça. Essa teoria acaba abrindo nossos olhos. Então, se a gente tem uma expansão de 20%, eu acredito que a inflação de preço vai estar ali, a inflação real, a inflação que o governo não divulga, ela vai estar ali na casa dos 15%, o que combina muito com esse tesouro direto. Então, na minha visão, esses retornos do tesouro direto de longo prazo, que se aproximam aí de 15% ao ano, isso faz sentido. A pessoa pensa que está ganhando 15% ao ano, sendo que, na verdade, ela está ali no 0 a 0. Rendimento real zerado. Agora, se o cidadão ele está com uma ação da Bolsa de Valores que está rendendo ali para ele 10% ao ano em real, opa, aí sim, rendimento real negativo. Mas é claro que eu pegar um ativo e olhar só em 12 meses, isso é praticamente igual a nada. Eu tenho que observar esse ativo, como que ele vai performar aí por 10 anos, por 5 anos que seja, e não apenas 12 meses. Outra coisa que os papagaios estão falando, quando os juros é cortado, igual o Fed que acabou de cortar ali 0,25% agora em setembro de 2025, o pessoal já faz meme, agora o governo americano vai imprimir dinheiro para um caramba, então vai ter uma expansão da base monetária e por isso o dólar vai desvalorizar.
por isso o Bitcoin vai para a Lua, certo? Vamos lá, vamos lá. Quando você tem um corte de juros, é evidente que os bancos vão fornecer mais empréstimo, vai ter uma demanda maior por empréstimo. E o banco, quando ele empresta esse dinheiro, ele não necessariamente tem esse dinheiro, por causa das chamadas reservas fracionárias. Por conta disso, os papagaios falam que é ali que mora a, a impressão de dinheiro. Só que é o seguinte, pessoal. Beleza, o banco ele libera ali US$ 1 milhão para a empresa investir e depois ele recebe de volta esse US$ 1 milhão. Então, é fato sim que o Bitcoin ele acompanha a expansão da base monetária, mas é por uma questão que facilita o crédito. Que as pessoas têm acesso ao crédito e o dinheiro ele acaba escoando ali para o Bitcoin. Não só para o Bitcoin, mas para ativos da Bolsa de Valores e etc. Agora, uma coisa que não acontece, vou dar um exemplo, né, do Brasil. Algo que não pode acontecer, que não vai acontecer e não acontece, é o Brasil imprimir dinheiro para pagar o Tesouro Direto. Então, esses Tesouro Direto longo, que estão amarrados a IPCA mais 7, que vai virar algo enorme lá na frente, o governo não pode, o Banco Central não pode imprimir dinheiro para pagar isso daí. Existem leis, existem controle. É claro que essas leis podem ser alteradas, mas dificilmente serão alteradas, porque o Brasil já fez isso no passado, e isso gera uma inflação exorbitante. Então, nenhum político vai ser louco de fazer isso, porque vai perder a eleição. O Brasil tem controles em relação a isso. Mas eu vejo que é isso que a galera está imaginando. É isso que a galera pensa que pode acontecer. E não pode. Existe sim responsabilidade na impressão de dinheiro, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Pode não ter responsabilidade, né, em relação a gasto público, mas existem controles que não permitem a impressão de dinheiro à toa, de forma descontrolada. As coisas não são exatamente como pregam, mas eu volto a dizer, isso daí não é uma defesa ao governo. A gente tem um péssimo governo, a gente tem um país socialista, o socialismo iniciou ali em 1988, e desde então só vem piorando, 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 governo após governo. Mas o meu estímulo é fazer você não ser um papagaio, não ficar apenas repetindo o que escuta por conta do gabarito da pessoa que está te falando. A maioria dos brasileiros querem socialismo porque não sabe o que é socialismo e os seus malefícios. Então, a maioria dos brasileiros clama por mais saúde, saúde pública, por mais educação pública, por mais segurança pública. A maioria dos brasileiros clama por socialismo. Então hoje a gente tem um Estado extremamente inchado, muito, muito difícil de pagar, muito pesado. O empresário hoje ele está de joelhos, não à toa que tem muitos milionários saindo do país, isso só tende a aumentar. O empresário ele contrata lá um funcionário. Esse funcionário, vamos supor, que está desempenhando mal, ele precisa demitir esse funcionário e ele é multado, ele tem que pagar uma multa de 40%. Ou seja, o funcionário prejudicou o cara e ainda assim o empresário é multado em 40%. É isso que o socialismo faz. Ele prejudica o cara que quer gerar lucro, que quer gerar emprego. Mas o brasileiro, ele não entende os malefícios do socialismo, ele não entende o que é socialismo, porque o brasileiro não tem estudo. O brasileiro tem o quê? Um QI de 83? O brasileiro é egoísta. É curioso eu falar isso, porque é muito comum a gente observar aí as pessoas falando, não, porque o brasileiro é generoso, é um povo que ajuda e tal.
Só que na hora do brasileiro votar, ele é egoísta. Ele vai observar o que esse político pode dar para ele. Ele não pensa no bem comum, ele não pensa no longo prazo, ele não enxerga que não existe dar. Se o governo está te dando hoje R$ 500, ele vai tirar esses R$ 500 de você, de várias formas. Talvez não agora, nesse ano, não no próximo ano, mas no longo prazo ele vai tirar isso de você. E a pessoa não enxerga, porque ela vê ali R$ 500 caindo na conta, ela só vê aquilo ali, não tem inteligência suficiente para entender o que é aquilo. E quando eu estou falando de bem comum, eu estou falando de ajudar o pobre. O que realmente vai ajudar o pobre, que mais ajudou o pobre, eu estou falando de história, o que mais ajudou o pobre na história é o liberalismo econômico, que é diminuição da burocracia, diminuição de imposto, diminuição de Estado. Isso traz uma geração de riqueza que faz com que a pobreza diminua. E você não se iluda com o socialista, tá? Não fica você pensando que eles vão ficar tristes com as saídas dos milionários, porque eles são invejosos. Isso é base do socialista. O socialista é invejoso, ele não gosta de milionário, ele não gosta de bilionário. Não envia esse áudio aqui para o seu amigo socialista. Não envia, cara, porque você não tem que ter amizade com esse amigo socialista. Já dizia Olavo de Carvalho, mande a, né? Entendeu? Bloqueia, cara. O cara vai te mandar um monte de porcaria no WhatsApp. Bloqueia. Você vai ter uma paz de espírito tão grande. A vida é tão curta para você perder tempo com esse cara, meu irmão. Bloqueia e seja feliz. Além de que o socialista não compreende o quão benéfico esses milionários são para o país, que eles geram emprego. Os caras não entendem. É muito para a cabeça dessa galera. Se você gostou, deixa seu like e fica com Deus.